Vamos lá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início ao nosso módulo 4, na verdade, né? O módulo 4 da disciplina de Administração Aplicada à Enfermagem. E nesse módulo nós vamos trabalhar processo decisório, trabalho em equipe, conflitos e negociação, né? Todo trabalho em equipe, todo trabalho que tem junção de pessoas tem conflitos, né? Tem risco alto de conflito, tem risco, mas a gente tem, enquanto profissional enfermeiro, tem que saber mediar esses conflitos para que a gente não gere uma divisão de trabalho, né? E o trabalho em enfermagem ele exige tomada de decisões, né? Rápidas e precisas. Numa situação de emergência, a gente não pode aguardar, esperar, a gente tem que tomar uma decisão rápida. E muitas vezes essa decisão rápida vai afetar diferentes profissionais, né? Então ela tem que ser coesa, eu tenho que ter uma equipe parceira comigo nesse processo para que ela possa dar conta desse processo. Então o processo decisório de enfermagem, ele tem uma sequência de etapas bem estabelecidas, que é a identificação do problema, a coleta de informações, a definição de alternativas, a avaliação das alternativas e a escolha da melhor alternativa. Então, essas são as etapas do processo decisório de enfermagem, tá? E a última, a implementação e acompanhamento. Então, o que é na identificação do problema? É reconhecer a situação que exige uma decisão. A segunda é a coleta de informações, analisar os dados críticos, clínicos, administrativos e ambientais para poder repensar o que nós vamos fazer. A definição das alternativas é considerar todas as opções possíveis, né? Então, a partir disso que foi elencado, todas as opções possíveis que podem ser levantadas. E aí nós vamos avaliar as alternativas, analisar riscos, benefícios, para determinar qual é mais possível a aplicabilidade. E aí eu vou implementar, colocar a decisão em prática e monitorar os resultados, que é a implementação e acompanhamento. Quando eu faço um boa processo decisório, vai contribuir principalmente para a segurança do paciente no processo de cuidado, a eficiência do serviço e a melhoria contínua da prática profissional. Então a equipe vai conseguir trabalhar mais coletivamente, tá? O trabalho em equipe não é apenas mais uma exigência fundamental, né, moderna. É inerente à multiprofissionalidade. Então, hoje, como o SUS, ele preconiza o trabalho multiprofissional, ele preconiza as ações de interdisciplinariedade e para transdisciplinariedade, o trabalho em equipe se faz fundamental. E para trabalhar em equipe, a gente tem que ter uma coesão dentro desses profissionais que estão dentro de uma equipe. Não dá para um profissional ir para um lado e o outro ir para o outro e não ter uma articulação dentro desse processo, tá? A gente vai ter as diferenças, mas a diferença ela tem que ter uma linha que vai nortear esse processo de cuidado, porque as nossas diferenças enquanto profissionais não podem afetar a prática profissional e, por consequência, atingir no prejuízo ao quadro da pessoa que nós estamos cuidando. Então, a comunicação eficaz, ela é de extrema importância. Então, a comunicação é o oxigênio do trabalho em equipe. O gestor de equipe, ele tem que ter uma boa comunicação para que ele possa ter um efeito de coesão entre a equipe, tá? A falha de uma comunicação vai gerar um impacto de prejuízo, tanto para a equipe quanto para o usuário que nós estamos atendendo. E essa comunicação ela tem que ser clara e precisa, né? A gente precisa, além de determinar propor alguma estratégia, a gente tem que saber escutar. O que a gente fala da escuta ativa, né? Uma escuta qualificada, que é entender os processos que estão acontecendo, o porquê daquilo que está gerando. Então, é a capacidade de escutar as preocupações dos colegas. É vital, tá? Porque se a gente perpassa o que aquele sujeito de trabalho está passando, vai gerar um impacto de doença, de afastamento, de desorganização da equipe. O feedback construtivo, a gente tem que cuidar muito com isso, porque a gente tem uma tendência a só pontuar as coisas negativas, né, do profissional, mas a gente tem que ter, como gestor, como líder, pontuar principalmente as coisas positivas que o profissional coloca, né? A gente tem que sair da lógica de que se ele fez certo está normal, se ele fez errado tem que ser punido, e entender que se ele fez correto, ele tem que ser valorizado dentro desse processo. E quando ele faz errado, ele tem que ser educado para que ele possa verificar o que ele errou, o porquê ele errou e
dar a oportunidade que ele possa melhorar. É isso que um líder tem quando ele trabalha com a questão de positividade dentro do trabalho em equipe. A colaboração, né, é um alicerce ético, né? Então, assim, refletindo o compromisso de alcançar alguns objetivos. Quando eu tenho uma equipe que é colaborativa, né, eu vou ter um efeito muito melhor nesse processo. Porque um vai dar suporte ao outro. Então, quando um precisa, o outro vai dar ajuda nessa relação. Os objetivos são compartilhados, né? Eles não são meus, eles são da equipe. O apoio é mútuo, né? E o reconhecimento da interdependência, né? De que um precisa do outro para ele crescer. A divisão de tarefas é um outro ponto importante, distribuição por competência, né? Então, a responsabilidade deve ser distribuída de forma adequada. O balanceamento de carga não pode dar um para um com muito mais do que o outro, porque isso vai haver um desequilíbrio no processo de cuidado, e isso vai gerar insatisfação profissional quando um tem muito mais demanda que o outro, né? A flexibilidade, então às vezes a gente vai ter que trocar, a gente vai ter que ambientar, e para isso a equipe tem que saber dessas questões importantes. A coesão, né? Também, a coesão é a força que mantém a equipe unida, traduzindo-se a um ambiente de trabalho saudável, né, e produtivo. Para isso, a gente tem que ter uma relação de confiança entre um e outro. Tá? A equipe ela tem que ter um reconhecimento do que o outro ele faz parte desse processo, e aí eu reconheço e confio naquilo que ele está me trazendo. Tá? E para isso a equipe tem que ter um senso de pertencimento. Ele tem que se pertencer àquela equipe. Ele se sentir pertencente àquela equipe. Quando ele se sente excluído, ele não vai conseguir gerar esse impacto em que a gente busca, tá? Que é impacto de segurança. Qual é o resultado final disso? Equipes bem estruturadas e aumenta a segurança do paciente e aumenta a produtividade do processo de cuidado. Então, vai gerar uma satisfação melhor do usuário, do nosso público, e uma satisfação maior da própria equipe enquanto trabalha. E os conflitos no ambiente de trabalho, como é que a gente resolve isso, né? Porque, apesar de tudo isso, vão existir conflitos. O ser humano ele vai gerar, muitas vezes, a gente precisa solucionar os conflitos, né? Ele tem os conflitos intrapessoais, conflitos internos do indivíduo relacionados a valores ou pressão emocional. Tem os conflitos interpessoais, divergência aí entre profissionais, tá? E tem intra-equipes, né? Que conflitos dentro da equipe, geralmente por distribuição de tarefas ou recursos também, tá? E departamentos também, né? Que são conflitos entre setores diferentes. Então, gestão, secretaria de saúde, unidade básica de saúde, né? Então, vocês viram que tem o conflito, ele pode ser meu, interno, pode ser eu e o outro, pode ser a minha equipe, entre a equipe, a relação de equipe, e pode ser entre a minha equipe e outros departamentos. E como é que a gente faz a negociação? A negociação é uma habilidade de gestão indispensável para o líder. Ele tem que poder lidar com essas diferenças, com esses conflitos, e para poder dar uma resolutividade do processo. Então, é uma ferramenta estratégica para resolver conflitos de forma construtiva e alinhar interesses no ambiente de trabalho, fortalecendo a liderança do enfermeiro, tá? Então, o enfermeiro ele é um mediador dentro desse processo, entre a necessidade do paciente, a restrição de recursos, entre a pressão de gerência e as demandas da equipe. Tá? O uso adequado de técnicas de negociação transforma as tensões em soluções e melhora o clima de colaboração e coesão da equipe. E aí, as técnicas quais são? Né? Primeiro, a escutativa. Entender a raiz do conflito é de extrema importância. Tá? A segunda, a busca de soluções ganha-ganha, né? Foco no interesse comum. O objetivo é a negociação não é vencer, tá? Mas encontrar um acordo que muitas vezes um vai ter que ceder de um lado e do outro para chegar num senso comum desse processo. Tá? O valor estratégico fortalece o trabalho em equipe e ao longo do prazo, pois pessoas se sentem valorizadas e mais dispostas a trabalhar. Tá? Clareza e objetividade, que é a comunicação transparente. Então, quanto melhor a comunicação for mais transparente, melhor vai ser a aceitação da própria equipe quanto a esse processo, tá? E a mediação, o recurso terceiro, ele é
do terceiro imparcial, tá? Então, a mediação de conflito, ela se faz de extrema importância. Então, o enfermeiro ele tem essa função de tentar escutar dos dois os lados, né, os lados que estão ali em conflito, e trazer um pouco de cada para que esse conflito seja direcionado e seja resolvido. Certo, galera? Valeu, obrigado.